Olá, investidores! Para você que está montando a sua carteira e buscando empresas que pagam bons dividendos, fiquem tranquilos. Neste vídeo vou demonstrar as top 10, as 10 empresas que o mercado já elegeu como prováveis melhores pagadoras de dividendos para o ano de 2020. E de bônus, vou passar como se fazer uma pesquisa, como garimpar as empresas que pagam dividendos. E não só isso, poder confiar nessa pesquisa, saber se realmente aquelas empresas da pesquisa são as que vão, no próximo período, pagar os dividendos esperados. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca esse vídeo, assista até o final. Pessoal, antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo não tem um caráter de indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Então vamos lá. No final do vídeo, eu vou passar quais são as 10 empresas consideradas pelo mercado por um estudo feito pela Economática, de quais empresas que têm potencial para no futuro entregar os maiores dividendos, especificamente para o ano de 2020. Mas antes disso, eu quero ensinar para vocês como fazer essa pesquisa, como chegar em potenciais empresas para colocar em carteira. Então, para você que está montando a sua carteira, quais empresas que eu vou escolher? Com base no quê? Se o critério estabelecido é que pague um bom dividendo, eu tenho que ter certeza que essas empresas têm um histórico de boas pagadoras de dividendos. E como a gente pode fazer isso? Vamos fazer uma pesquisa. Eu indico aqui fazer uma pesquisa pelo site Fundamentos, fundamentos no final com u.com.br. E a gente vai fazer uma busca nesse site, na busca avançada por empresa. Então aqui eu vou traçar alguns parâmetros para fazer esse filtro e descobrir quais são as empresas. Então se nosso parâmetro é dividendo, eu vou colocar aqui no mínimo 4% de dividendo. Vou colocar um parâmetro maior aqui só para a gente fazer esse filtro. E outro parâmetro que é interessante é conforme aqui a liquidez das ações. Então vamos poder pesquisar empresas que tenham liquidez, que tenham no mínimo R$1 milhão diariamente seja negociado em bolsa. Então esse é um parâmetro de empresas que têm negociação. Não adianta eu pesquisar uma empresa que eu não consiga negociar em bolsa de valores. E eu vou clicar em buscar. E já vai vir uma relação de empresas. E aqui eu já vou traçar o perfil, como a gente está fazendo uma busca por dividendos, dividend yield, eu vou clicar em dividendos para colocar da empresa que tem maior dividendo para a menor. E aqui já me veio uma relação de empresas que tem aqui que já buscou. Então, eu vou pegar essa planilha aqui, vou colocar as 10 maiores empresas aqui com maiores dividendos em uma planilha no Excel. Tá? Então eu já fiz anteriormente isso aqui para facilitar. Então eu tenho aqui as 10 empresas que mais pagaram proventos em 2019. Então estou pegando o passado para a gente ter um parâmetro para descobrir o que pode acontecer no futuro. Então vieram aqui 10 empresas. Tá? Então essa busca é suficiente? Eu vou pegar aqui as empresas com maiores dividendos aqui e vou colocar em carteira? Claro que não. Por quê? Porque tem empresas aqui que elas não têm histórico de pagadoras de dividendos. Não é porque elas pagaram em 2019 que é uma empresa que eu posso confiar para colocar em carteira. Eu preciso fazer uma busca minuciosa em cada empresa. Então, se eu clicar no nome aqui da empresa, já vai direto para o site e eu consigo. Então, eu já fiz essa pesquisa. Vamos pegar, por exemplo, aqui BBSE, que é a última empresa aqui que vem na relação. Eu vou verificar quando que ela pagou proventos. Então ela pagou em 2019, 2018, 2017. Então ela pagou nos últimos períodos. E é uma empresa que no último período, por que ela deu o dividend yield alto? Porque ela pagou, está aqui, uma restituição de capital aos seus acionistas. Então, essa restituição de capital é um dividendo extraordinário. Não quer dizer que todo ano ela vai pagar isso. Então, já vê que puxa esse dividend yield lá para cima. Então, por isso que a gente não pode se basear somente nessa pesquisa. Eu tenho que pegar uma a uma e traçar os proventos que pagaram nos anos e descobrir se ela realmente paga. Primeiramente, essa empresa paga nos últimos 5 anos, né? Pelo livro
investidor inteligente de Benjamin Graham, ele fala que a empresa, para se colocar em carteira, eu tenho que comprovar que ela é uma boa pagadora de dividendos se ela pagou no mínimo, nos últimos 5 anos de proventos, de dividendos, juros sobre capital próprio, no mínimo nos últimos 5 anos, de forma constante. Então, se a empresa pagou, é uma empresa que a gente pode colocar em carteira. Então, a gente pode perceber, por exemplo, a BBSE, que ela é uma empresa que pagou. Ela vem desde 2013 pagando todos os anos proventos, tá? Só que o dividend yield dela deu elevado no último ano por causa da restituição de capital. Então, é uma empresa que eu tenho que tomar cuidado. Ela preenche os requisitos dos últimos 5 anos? Sim. Só que eu não posso basear o dividend yield do último ano, tá? Vamos pegar o exemplo aqui de uma empresa que pagou dividendos nos últimos 5 anos. Não só nos últimos 5 anos, como nos últimos 25 anos. ITSA4, a holding, né? ITSA4. Ela pagou aqui, ó, dividendos, a gente pode ver, eu estou rolando aqui, ó, né? Lá de trás, e ela pagou. Então ela é uma empresa que entrega dividendos constantes e seus dividendos são crescentes. E é uma empresa que eu posso confiar na entrega desse resultado, tá? Então, essa pesquisa uma a uma, eu resumi nesse filtro aqui, ó. Eu peguei as empresas e separei. Quais delas pagaram nos últimos 5 anos? O que está em verde aqui na planilha são as empresas que pagaram dividendos nos últimos 5 anos. Tá? Então eu posso ter uma tranquilidade maior de colocar essas ações em carteira. Tá? O que está de vermelho aqui, né? A gente pode pegar a Enat3, aqui é uma empresa de petróleo que atua no setor de petróleo, gás, né? Biocombustíveis. Ela tem um dividend yield de 10,52% em 2019. Tá? Só que ela não entregou dividendos nos últimos 5 anos. Então é uma empresa que eu não posso confiar que no próximo período ela vai entregar. Então é uma empresa que eu, né, na minha opinião, eu não colocaria em carteira. Mesma coisa a Smiles. Por quê? Que atua aqui no setor de programas de fidelização. Ela tem um dividend yield de 9,2% no último período, só que ela não entregou no último período. Tá? Bem como a BR Distribuidora, BRDT3, que tem um dividend yield de 8,87%, mas também não entregou nos últimos 5 anos. São essas 3 empresas, primeiro eu já excluiria ela da minha análise. As demais eu faria uma análise mais pormenorizada. Né? Por exemplo, a Comgás aqui, CGAS5, que atua no setor de gás, ela tem o maior dividendo. Só que eu também fiz uma pesquisa e ela entregou um dividendo extraordinário. Então, o dividend yield real dessa empresa, que eu posso esperar para o próximo período, não é de 13,24%, e sim de 7,7%. Por quê? Porque eu peguei uma média dos dividendos que ela entrega. E eu tirei do último ano o dividendo extraordinário, e por isso que eu cheguei nesse 7,7%. Tá? Mesma coisa aconteceu com Qualicorp. Qualicorp, ela entregou um dividendos extraordinário em 2019. Então, o dividendo real, considerando o preço dela de tela, o dividend yield do último período de quase 11%. Só que, na verdade, se a gente considerar o preço dela atual, o dividend yield esperado, que eu posso esperar para o próximo período, é de 3%. Então a gente pode perceber que eu tenho que analisar os dividendos entregues nos últimos anos para fazer esse estudo. Tá tudo bem? Então, essas são as empresas da pesquisa de 2019. E daí, eu sabendo que a empresa tem um histórico de entregar dividendos nos últimos 5 anos, né? Eu não vou basear em dividendos extraordinários. São empresas que eu posso estar começando a estudar. Acabou aqui o estudo da empresa? Com certeza não. Eu tenho que descobrir o que essa empresa faz, o que vem a receita dela, qual o setor de atuação, ela tem uma blindagem natural, qual que é a gestão da empresa, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, Smiles. É uma empresa que deu problema de gestão no passado. Então, a gente tem que fazer um estudo a mais para colocar ou não essa empresa em carteira. Tá? Mas aqui eu já consigo saber quais são as empresas que podem trazer no futuro os dividendos aí esperados para o próximo futuro, para o próximo período.
Pessoal, e quais são as empresas que o mercado entende que no futuro terão maiores resultados e trarão aí, consequentemente, maiores dividendos, né? Potencialmente podem entregar maiores dividendos para 2020, tá? Então, pelo estudo da Economática, estou citando a fonte aqui, essas são as empresas, são essas 10 empresas aqui. Itubi 3, UIS 3, Itubi 4, Taesa, né? TAE 11, Banrisul, BRCR 6, Bradesco, BBDC 4, Banco ABC, ABCB 4, BR Malls, né? BRML 3, que atua no setor de exploração de imóveis, BBDC 3, Bradesco novamente e CEMIG, tá? Então temos empresas aqui, a maioria delas do setor de banco e de energia elétrica, né? A gente pode perceber aqui que a constância dessas empresas que tem a característica de pagar bons dividendos. E aqui está o dividend yield esperado projetado para o próximo período. E como que a Economática chegou nesses números? Ela pegou as empresas, né, a característica dessas empresas de entregar dividendos, né, do último período, pegou o lucro do último período, fez uma estimativa para o próximo período. Então, se a empresa manter o lucro ou crescer esse lucro, né, ainda mais mantendo a sua política de dividendos, mantendo o payout. O que é o payout? O payout é o que a empresa vai entregar em relação ao que ela lucrou. Então a empresa ela vai ter um lucro no período. Se eu dividir pelo número de ações, eu vou ter o lucro por ação. E aí a empresa vai determinar quanto que ela vai entregar desse lucro por ação para o acionista. Então, se ela tem uma política, ela lucrou por ação, R$1 por ação, e decide entregar 50 centavos por ação para o acionista, logo o seu payout é de 50%. Então, mantendo o payout, mantendo a política de dividendos, mantendo o lucro ou o lucro crescendo um pouco, a perspectiva é que sejam essas empresas. Quer dizer que essas empresas vão ser as maiores pagadoras em 2020? Não. Por quê? Porque pode vir que outras empresas que não estão nesse rol aqui venham entregar dividendos extraordinários e elas vão passar à frente dessas empresas, tá? Mas não tem como nós sabermos agora quais são. Tá? Então, o que se espera são essas empresas aqui. Então, pelo que ela mantém a média, o histórico de dividendos, os lucros, né? E a projeção desse lucro para o próximo período, a Economática chegou nestas empresas aqui. Então, a gente pode perceber que esse rol ele não é uma certeza, mas é uma perspectiva. E o investidor que mantém as suas ações aí para o longo prazo, né, ele vai dar preferência para essas empresas, né, de crescimento ou uma empresa que entregue os dividendos, e ele pode traçar a sua pesquisa e seus parâmetros para a escolha das ações dessa forma. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça aí de deixar o like, de se inscrever no canal. Até um próximo vídeo.